Pessoal, esse vídeo vai ser pra gente tentar entender juntos, né, os problemas que foram para você para vocês na última apostila, né, que é a integrada, que estava ciências e matemática junto. Talvez vocês tenham tido um pouco de dificuldade, principalmente quem não acompanhou as apostilas no início do ano, porque a gente trabalhou bastante essa matéria, né, de equação do segundo grau, ou até mesmo os que acompanharam, mas como aqui, né, a proposta foi a gente colocar uns exemplos, uns probleminhas, então assim, fica realmente mais difícil, embora eu tenha feito uma apostila bem explicativa, mas eu super entendo vocês que estão com dúvida, então eu espero que esse vídeo ajude vocês aqui. Eu não quero já começar fazendo as questões, não, quero falar dos exemplos, tá? O primeiro exemplo foi o seguinte: a figura abaixo representa parte da planta de um apartamento. As salas 1 e 2 são quadradas, então aqui ó, sala 1, sala 2, são quadradas. E o corredor, que está aqui, é retangular. Os cômodos juntos têm 70 metros quadrados de área. Cada sala tem X metros de lado e o corredor tem 2 metros de largura. Determine a medida X de cada sala quadrada. Antes da gente ver a solução, eu queria só mostrar para vocês aqui como eu tenho certeza que essa sala é quadrada. E se esse lado dela mede X, todos os lados também vão medir X. Esse e esse, tá vendo? Na sala 2 a mesma coisa, ó. Todos os lados, no caso aqui se eu fechasse, né? Ó, X pra cá, X pra cá. E o corredor, ele tem a largura 2 e o comprimento, na verdade, 2 vezes o tamanho do lado da sala. Então, é X mais X que dá 2X, tá? Então, eu tenho aqui, ó, o corredor, comprimento 2, largura 2X. E aqui, 2 salas quadradas com lado X. O que ele quer mesmo saber? A gente já sabe a área total, ou seja, a área dessa, né, a área da planta toda, do apartamento todo. Tem 70 metros quadrados de área. E o que ele quer saber é a medida X, né, que é o lado da sala. Então, olha a solução. A área de cada sala é dada por X ao quadrado. Sim, porque, ó, um quadrado de lado X, a área desse quadrado é X vezes X, que dá X ao quadrado, certo? Então, a área da sala 1 é X ao quadrado, a área da sala 2 é X ao quadrado. E a área do corredor vai ser 2, de 2 metros, né, vezes 2x, é o que está aqui, ó, que dá 4x. Então, nós vamos ter a área do apartamento todo, 2x ao quadrado. Por quê? Não são 2 salas de área x ao quadrado, ó. X ao quadrado aqui, x ao quadrado aqui. X ao quadrado mais x ao quadrado dá 2x ao quadrado. Mais a área do corredor, 4x. Isso dá um total de 70. Por quê? É a área do apartamento todo, ok? E aí, ó, olha como que ficou. Nós temos, então, que 2x ao quadrado mais 4x igual a 70. Isso aqui eu tirei do enunciado. A gente sabe que para ficar naquela forma mais arrumadinha para a gente começar a resolver, tem que ser igual a zero. Então, 70 que estava aqui veio para cá como menos 70. Então, aqui, ó, está a equação... Opa, esqueci do igual a zero. A equação que a gente vai resolver. Ainda podemos melhorar essa equação. Como? Dá para dividir todos os termos por 2. Foi o que foi feito aqui, ó. Só para a equação ficar mais bonitinha assim, mas poderia resolver assim também, sem problema. Então, dividir tudo por 2, ó. 2x ao quadrado dividido por 2 é como se a gente cortasse aqui sobre o x ao quadrado. 4x ao quadrado, 4x dividido por 2, 4 dividido por 2, 2x, tá vendo? Isso aqui virou 2x. E 70 dividido por 2 dá 35. Como tem um menos aqui, menos 35. E 0 dividido por 2 é 0, porque 0 vezes 2 dá 0, certo? Então, nessa equação aqui, a gente tem os coeficientes a igual a 1, que é o que está do lado do x ao quadrado, quando não tem nada é 1. O b igual a 2 e o c igual a menos 35. A partir daí, deixa eu virar, o que a gente faz? A gente acha o delta, né? Então, a fórmula está aqui, ó, essa fórmula é a mesma para qualquer equação. Então, eu vou trocar, no lugar do B eu coloco 2, no lugar do A eu coloco 1, no lugar do C menos 35, ó. Aí, deixa eu só mostrar a vocês aqui, ó. Isso aqui é uma setinha. O 2 ao quadrado virou 4, certo? Aqui a gente faz tudo junto, ó. Não é uma multiplicação de 3 números? Vamos multiplicar os sinais, ó. Menos com menos virou mais, tá vendo? 4 vezes 1, 4. 4 vezes 35, 140. 4 mais 140, o delta deu 144. Tá vendo? Agora, usando essa fórmula aqui, pra gente achar
o valor de x, essa fórmula também é a mesma para qualquer equação, menos b, como b é 2, ficou menos 2, mais ou menos raiz quadrada de delta, 144. Embaixo, 2 vezes 1, porque o a é 1. Então, melhorando aqui, ó, menos 2, deixa eu melhorar aqui que essa impressão tá meio estranha. Mais ou menos, raiz quadrada de 144 dá 12, tô refazendo aqui, ó. Embaixo, 2 vezes 1 vai dar 2. Aqui, ó. A gente agora divide essa resposta em duas, né? É o x1 e o x2. Então, aqui a gente faz tudo igualzinho, mas ao invés de colocar mais ou menos, a gente coloca só o mais, tá vendo? Igualzinho. E aqui a gente coloca só o menos. Então, o que muda é isso aqui, ó. Ao invés de escrever mais ou menos, um eu escrevo só mais, o outro eu escrevo só menos. E aqui eu vou fazer a conta agora, ó. Devo 2 e tenho 12. Pago o que eu devo, ainda sobra 10. Embaixo eu repito 2. E 10 dividido por 2 dá igual a 5. Então, x1 vale 5. Aqui, devo 2 e devo 12. Ao todo eu devo 14. Embaixo eu repito 2. 14 dividido por 2 é 7. Com o sinal de menos, fica menos 7. Ok? Bom, só que isso aqui é um probleminha, né? Vamos relembrar, x era o lado da sala, né? Então, ó, como uma medida não pode ser negativa, mas no caso a medida do lado, né? O menos 7 não serve para o nosso problema. Assim, a medida do lado de cada sala é de 5 metros, ok? Já o segundo exemplo diz o seguinte: as dimensões de um terreno estão representadas como mostra a figura a seguir. Sabe-se que esse terreno possui uma área de 42 metros. Quanto mede o comprimento e a largura desse terreno? O terreno é esse retângulo verde aqui. A largura é x menos 2 e o comprimento é x menos 1. Se eu sei que a área desse terreno é de 42 metros quadrados, eu posso dizer que a área dele, ou seja, comprimento vezes a largura, ó, né, esse lado vezes esse, da área que mede quanto? 42. E aí, eu até fiz aqui, ó, né, tem o exemplo direitinho, eu vou mostrar pra vocês só como seria isso, né? Aqui, ó, a gente multiplica x vezes x dá x ao quadrado. Depois, x vezes menos 2, menos 2x. Menos 1 vezes x, menos 1x. Aí não precisa botar esse 1zinho aqui, só o x. Por último, menos 1 vezes menos 2. O menos com menos virou mais, 1 vezes 2, 2. Melhorando aqui, ó, eu só posso somar esses dois juntos, que são termos semelhantes. Então, repetir x ao quadrado. Devo 2x e devo 1x, ao todo devo 3x. Repete mais 2 igual a 42. Agora, nós vamos pegar esse 42 e passar para lá. Como que vai ficar, ó? X ao quadrado, ó. Repetir, repetir, repetir. Aí, vem para cá menos 42. E aí, eu posso juntar esses dois aqui, ó. X ao quadrado, menos 3x, mais 2 com menos 42. Eu dou saldo da minha dívida aqui, né? Não toda, né? Menos 42 mais 2. Eu tô devendo 42, eu só tenho 2 para pagar. Então, eu vou abater minha dívida, mas eu ainda vou continuar devendo quanto? 40. Aqui está a nossa equação. Legal desse exemplo que eu deixei para vocês fazerem, olha só. Ó, bom, ainda não resolvemos o problema, mas precisamos resolver essa equação para encontrar os valores de x. E depois descobrir quanto mede cada lado do retângulo que está representando o terreno. Chegou a sua vez. Não sei se vocês fizeram esse. Resolvo a equação, vou colocar todas as formas para facilitar e no final vou colocar a resposta para você conferir. Então, vamos lá, ó, aqui está a equação. Qual é o valor de x? Ou, mentira, o valor de a, o coeficiente que acompanha o x ao quadrado. Se não tem nada aqui do lado, é quanto? 1. O valor do coeficiente b, que é quem acompanha o x ao quadrado. Quem está acompanhando aqui é menos 3. E o valor de c, aquele termo sozinho, menos 40. Então, vamos lá, vamos calcular o delta aqui rapidinho, ó. Vou chegar mais para cima um pouco. No lugar do b, eu vou colocar menos 3. Então, vai ficar menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, e o c, que é menos 40. Então, vai ficar, ó, menos 3 ao quadrado, é menos 3 vezes menos 3, que dá mais 9, né? Porque menos com menos vai dar mais. Vou fazer aqui tudo junto. O menos com menos também vai virar mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 40, 100 e... Então, delta é 9 mais 160, 169. Porque agora nós vamos achar, sim, os valores de x usando essa fórmula de Bhaskara para qualquer equação. Já sabemos o delta, acabei de calcular. O b eu já sei e o a também. Então, é só substituir.
Vou substituir até aqui na frente mesmo, ó. X vai ser igual, então, vamos lá. Menos, no lugar de B eu coloco menos 3, por isso que tem que ter o parênteses. Mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 169, dividido por 2 vezes A, que é 1. Certo? Vou fazer aqui embaixo. Menos com menos vai virar mais 3, então nem preciso botar só o 3. A raiz quadrada de 169 é 13, porque 13 vezes 13 dá 169. E embaixo, 2 vezes 1 dá 2. Tudo bem? Agora aqui, ó, vamos dividir em duas partes. x1 e x2. Como é que é mesmo, ó? Eu repito igualzinho, só que aqui com mais no meio e aqui com menos no meio. Então, vai ficar 3 mais 13 dividido por 2 e aqui 3 menos 13 dividido por 2. Então, ó, 3 mais 13, 16, dividido por 2 igual a 8. E aqui embaixo, 3 menos 13, eu tenho 3 e devo 13, abato, mas continuo devendo 10. E menos 2 dividido por 5, por 2, desculpa, menos 10 dividido por 2 dá menos 5. Bom, como x é aqui o lado, né, no caso seria x menos 1, se o x for negativo, ainda vai ficar mais negativo ainda. Então, não existe x igual a menos 5 para a resolução desse problema. Agora, o x igual a 8 existe. Então, o que a gente tem que fazer aqui, ó? Quais são os lados, né? X menos 1 e x menos 2? Eu achei x igual a quanto? 8. Então, esse lado aqui vai ser 8 menos 1, que dá 7. E aqui vai ser 8 menos 2, que dá 6. Então, ó, 7 metros de comprimento, 6 metros de largura. Agora, vamos conferir se a gente acertou. A área não dá 42? 7 vezes... vocês não estão vendo nessa parte. Deixa eu descer aqui um bocadinho. Ó. 7 vezes 6 é igual a 42. Então, tá certinho. Aí, eu finalizei aí para vocês, ó, mostrando que você encontrará x igual a menos 5 e 8, mas menos 5 não serve. Então, o resultado é x igual a 8. Substituindo aqui, ó, não era x menos 1? 8 menos 1 virou 7. X menos 2, 8 menos 2 virou 6. Então, essas são as medidas do retângulo. Ok, pessoal? Agora sim, partindo para os exercícios, né? A primeira questão diz o seguinte: a figura abaixo representa um muro que tem área igual a 24 metros quadrados. Então, esse muro todinho aqui tem essa área de 24 metros quadrados. Quanto mede a altura x desse muro? Então, quer saber quanto mede a altura. Aí, eu já dei as diquinhas tranquilinhas para vocês, né? Ó, a área do quadrado vai ser x vezes x, que dá x ao quadrado. A área desse retângulo aqui é comprimento vezes a altura. No caso, a altura aqui é x, né? Que é a mesma nos três, ó. X, x, x. Então, 5 vezes x dá 5x. Como eu fiz separado a área desse e depois a área desse aqui. Mas eu tenho a área de tudo junto, não tem? Então, eu vou dizer que a área desse, que é x ao quadrado, mais a área desse, que é 5x, é igual à área total, que é 24, que tem lá no enunciado. Certo? Então, aqui, ó, aqui eu já tenho a equação. Só que a gente sabe que para ficar do jeitinho pra gente usar a fórmula de Bhaskara, essa equação tem que ser igual a zero. Então, a gente pegou esse 24, né? Passa para cá, olha como fica. Menos 24 igual a zero. Aqui está a equação que resolve o problema. Eu já mastiguei bastante para vocês, né? Então, é o seguinte, ó. Vamos ver os coeficientes. Vou fazer aqui os coeficientes aqui, ó. A é quem acompanha o x ao quadrado, então é 1. B é quem está do lado do x, 5. E o C é o que está sozinho aqui, menos 24. Vamos achar o delta logo, deltinha. Fórmula é a mesma sempre. Agora vamos substituir os valores. No lugar do B eu coloco 5 ao quadrado. Repito, menos 4. O A é 1 e o C é menos 24. Então, ó. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, 25. Vou fazer isso aqui tudo junto. Menos com menos vai virar mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 24 dá 96. E 25 mais 96 dá 121. Então, achei o deltinho aqui, ó. Agora, vamos para a fórmula de Bhaskara, que também é a mesma para qualquer equação. Menos B mais ou menos raiz de delta dividido por 2A. Certo? Então, vamos substituir agora. Menos, quanto vale B? 5. Então, nem precisa de parênteses, né? Mais ou menos raiz quadrada. Quanto deu delta mesmo? 121. Embaixo, 2 vezes A. O A é 1. Então, vamos dar uma melhorada. O menos 5 não tem o que fazer, repete.
Mais ou menos, a raiz quadrada de 121 é 11 e 2 vezes 1 é 2. Quando chega aqui, a gente divide em duas partes. Vai ser o nosso x1 e o x2. Um só com mais, o outro só com menos, não é isso? Então, ó, menos 5 mais 11 dividido por 2 e aqui menos 5 menos 11 dividido por 2. Bom, devo 5 e tenho 11, pago e sobra 6. 6 dividido por 2 dá 3. Aqui embaixo fica, devo 5 e devo 11, ao todo eu devo 16. Dividido por 2 dá menos 8. Como x é o lado do retângulo, a resposta do x não pode ser um número negativo, porque é o lado aqui do quadrado, uma parte do terreno. Então, esse menos 8 não serve. Então, x vale 3. A pergunta é só isso. Quanto mede a altura x desse muro? Então, nós vamos responder. A altura x, a altura do muro é de 3 metros, tá? Vou botar aqui, ó. Deixa eu ver um lugarzinho. A altura é de 3 metros. Ok? Na número 2, observe a história abaixo. Marcelo, professor de língua portuguesa, apresentou um problema aos amigos, Ricardo e João, dizendo que seria muito importante saber interpretar o problema, prestando atenção na leitura. Vamos lá. Marcelo pensou em qual número? Então, vamos dar uma lida aqui. Pensei em um número natural, ou seja, ele é positivo, inteiro positivo. Elevei-o ao quadrado e somei ao próprio número. Obtive o número 6. Em que número pensei? Aí, um dos dois, né, Ricardo ou João, falou, a equação é essa. E o outro é uma equação do segundo grau. Mas por que ele chegou aqui dessa equação? O número que Marcelo pensou, eles chamaram de x, certo? Então, se ele elevou esse número ao quadrado, é x ao quadrado. Então, x ao quadrado. Somei com o próprio número, x. O resultado, ou seja, isso foi igual a 6, tá? Ainda botei a dica, ó. Ao resolver a equação, encontraremos o número natural, positivo, porque tá escrito lá, né? E a equação tem que estar na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Então, por isso que eu já dei a dica para vocês. Peguei esse 6 aqui, passei para lá como menos 6. Então, aqui está a equação, certo? E agora, para a gente resolver o problema, qual é o problema? Qual foi o número que Marcelo pensou? O x. Então, para eu descobrir o valor de x, é só eu resolver essa equaçãozinha aqui, ok? Então, vamos para os coeficientes. O a, o b e o c. O a é 1. O B é 1 também e o C é menos 6, certo? Agora vamos para o delta. B ao quadrado menos 4 vezes A menos C. A fórmula é sempre a mesma. B ao quadrado, 1 ao quadrado, menos 4 vezes o A é 1 e o C é menos 6. Então, 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que dá 1. Aqui, se a gente faz tudo junto, menos com menos vai virar mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 20. E 1 mais 24 dá 25. Achei o delta. Agora vamos para a fórmula de Bhaskara. Delta é igual... Delta não. Desculpa, gente. X é igual a menos B mais ou menos raiz quadrada de delta. O delta a gente já achou, né? Dividido por 2 vezes A. Então, vamos às substituições. Menos... Quanto vale B? 1. Mais ou menos raiz quadrada de quanto que deu delta? 25. Embaixo, 2 vezes A vale 1. Vamos dar uma melhorada, né? Ó. Menos 1 repete. Mais ou menos a raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 vezes 5 dá 25. E embaixo, 2 vezes 1, 2. Certo? O que a gente faz agora? Vamos dividir no x1 e no x2, né? Lembrando, toda equação do segundo grau tem duas soluções, não é isso? Então, ó, aqui a gente faz igualzinho, só que um só com mais, o outro só com menos. Então, vai ficar menos 1 mais 5 dividido por 2. E aqui, menos 1 menos 5 dividido por 2, ok? Então, ó, devo 1 e tenho 5, pago, ainda sobra 4. E 4 dividido por 2 dá 2, certo? E embaixo, devo 1 e devo 5, ao todo devo 6. Dividido por 2 dá 3, com sinalzinho negativo, menos 3. Mas x é o lado, é o número que Marcelo pensou. E aqui ele diz que ele pensou num número natural, ou seja, tem que ser um número positivo. Então, esse aqui também não vai servir. Apenas
Esse aqui é o resultado do problema. Os dois são soluções dessa equação. Mas o problema em si, que é o número que o Marcelo pensou que tem que ser positivo, só esse aqui. Então, a gente responde o número que Marcelo pensou é 2. Ok? Até a próxima. Bom, voltamos agora com o próximo exercício, né? Diz o seguinte: o lucro mensal em R$1.000 de uma empresa pode ser calculado pela expressão x² menos 8x, sendo x o número de centenas de peças produzidas durante o mês. O lucro no mês passado foi de R$20.000. Aí o rapaz fala: para saber quantas centenas de peças produziram, precisamos calcular o valor de x nessa equação. Porque olha só, se a expressão que calcula o lucro dessa empresa é x² menos 8x, e ele diz que no mês passado o lucro foi, ou seja, essa expressão tem que dar R$20.000, certo? Então a gente resolve essa equação. Essa aqui foi a única que eu não coloquei a dica. Qual é aquela dica? Que tem, que pra gente resolver a equação pela forma de Bhaskara, ela tem que ser igual a zero, não é isso? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? X² menos 8x, repetir. O 20 vem para cá, menos 20. Isso tem que ser igual a zero. Agora, a gente vai resolver essa equação aqui para acertarmos aqui qual o item que diz quanto que a empresa produziu, certo? Quantas peças ela produziu para ter tido esse lucro de R$20.000. Bom, primeira coisa, os coeficientes. A vale 1, B vale menos 8 e C vale menos 20. Delta. B ao quadrado, eu vou fazer direto, ó. B ao quadrado, menos 4 vezes A, quanto que vale A? 1. Quanto que vale C? Menos 20. Então, delta vai ser menos 8 ao quadrado é menos 8 vezes menos 8, que dá mais 64, certo? Isso aqui tudo junto, menos com menos vai virar mais. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 20, 80. E 64 mais 80 dá 144. Achei o deltinha. Agora nós vamos achar o x, que tem a sua fórmula. Menos b. Não precisava botar, né? Agora já foi. Vamos lá. Menos, quanto vale b? Menos 8. Então, nesse caso, eu vou ter que colocar aqui um parênteses. Tem 2 sinais de menos. Mais ou menos raiz quadrada de delta, que deu 144. Embaixo, 2 vezes A, que é 1. Vamos melhorar isso aqui. Menos com menos vai dar mais 8. Então, eu posso botar 8 puro. Raiz quadrada de 144, 12. E 2 vezes 1, 2. Quando chega nesse formatinho aqui mais limpinho, a gente divide em duas partes, não é isso? x1 e o x2. E vai ficar como se fosse um menos aqui, né? Dá pra vocês entenderem, né? Ó. Então, aqui vai ficar 8 mais 12, dividido por 2. E aqui vai ficar 8 menos 12, dividido por 2. 8 mais 12 é 20, dividido por 2 dá 10. 8 menos 12 é menos 4, dividido por 2 é menos 2. Nesse caso, como x é o número de peças, ó, sendo x o número de peças produzidas pela empresa. Então, a empresa não pode produzir menos 2 centenas de peças, né? Porque aqui está dizendo que x é o número de centenas. Então, na verdade, a empresa produziu 10 centenas de peças. Agora, vamos ver as alternativas aqui, ó. Menos de 100 peças, 2 centenas de peças, 8 centenas de peças ou 10 centenas de peças? Tá aqui bonitinho, né? 10 centenas de peças. Com 10 centenas de peças, a empresa teve um lucro de R$20.000. E a última questãozinha aí da apostila é essa questão número 4. Uma galera vai organizar um concurso de pintura e faz as seguintes exigências. Primeiro, a área do quadro deve ser 600 centímetros quadrados. Segundo, os quadros precisam ser retangulares e a largura de cada um deve ter 10 centímetros a mais que a altura. Aí a pergunta é qual deve ser a altura dos quadros. Aí eu, na minha dica aqui bonitinha, né? Ó, eu chamei
um lado de x e o outro lado de x mais 10. Mas por que eu fiz isso? Porque aqui está dizendo, ó, os quadros precisam ser retangulares e a largura deve ter 10 centímetros a mais que a altura. Então, vamos dizer, aqui é a altura do quadro, essa largura. Se aqui é x, aqui tem que ser x mais 10, para ter 10 centímetros a mais, certo? E, além disso, a área, porque a impressão ficou ruim, mas eu vou melhorar aqui para vocês. A área desse quadro tem que ser de 600 centímetros quadrados. Então, aqui está dizendo, ó, x vezes x mais 10, ou seja, um lado vezes o outro tem que dar 600. Aí, a gente faz aqui, ó, aplica a propriedade distributiva, x vezes x, x ao quadrado, x vezes 10, 10x, isso tem que ser igual a 600. Ficou meio feinho aí, mas vocês têm a apostila e vocês percebem direitinho. Então, ó, vou melhorar aqui para vocês, ó. Ficou x ao quadrado mais 10x menos 600, e isso tem que dar 0. Essa forma é a forma bonitinha para a gente resolver, né? Então, vamos começar a resolver primeiro aqui os coeficientes. Então, ó, o A vale 1, o B vale 10 e o C vale menos 600. Com isso aqui, a gente começa a calcular o delta, né? B ao quadrado, menos 4, vezes A, vezes C. Vou ter a fórmula dessa vez, ó. Então, B é 10. 10 ao quadrado, menos 4 vezes o A é 1 e o C é menos 600. Então, vai dar 10 ao quadrado é 10 vezes 10, 100. Aqui, ó, faz tudo junto. Menos com menos vira mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 600 dá 2.400. Então, 100 mais 2.400 dá 2.500. Agora, sim, nós vamos achar um valor de x. Eu vou lá para cima, ó. Então, vamos lá. Fórmula de Bhaskara. Dessa vez eu não vou colocar fórmula. Vamos lá. Menos b. Menos... Quanto vale b? 10. Então, menos 10. Mais ou menos raiz quadrada de delta. Quanto deu delta? 2.500. Embaixo, 2 vezes a, que é quanto? O a é 1. Vamos aqui melhorar. Menos 10, mais ou menos. A raiz quadrada de 2.500 é 50, porque 50 vezes 50 dá 2.500. E 2 vezes 1 dá 2. Agora a gente vai dividir aqui em duas partes. x1, x2. Então, aqui vai ser menos 10 mais 50 dividido por 2. E aqui menos 10 menos 50 dividido por 2. Menos 10 mais 50, eu pago e sobra 40 para mim. 40 dividido por 2 dá 20, certo? Aqui embaixo, devo 10 e devo 50. Ao todo, devo 60, que dividido por 2 dá menos 30, ok? Mas, como x é o lado, ó, aqui é x e aqui é x mais 10, não é isso? Não pode um lado ser negativo. Então, nesse caso, o menos 30 não vai valer para mim. O x vale isso aqui, 20. A altura, que é o que eu chamei de x, vai ser x exatamente igual a 20. Então, eu venho aqui, ó. Qual deve ser a altura dos quadros? 10, 15, 20 ou 25? A altura deve ser 20. Espero que vocês assistam o vídeo com calma, corrijam o que vocês fizeram de errado. E qualquer dúvida, eu estou lá no WhatsApp, pode me procurar e falar: professora, eu não entendi mesmo você fazendo, que eu tento explicar de outro jeito, tá bom, galera? Um beijão pra vocês e até a próxima.